Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast de saúde e beleza, onde trataremos de forma descomplicada os desafios das mulheres antes, durante e depois da menopausa. A minha convidada de hoje é a Sandra Brum. A Sandra é professora universitária e proprietária do espaço Sanveda, um espaço que trata de comunicação não violenta e de autoconhecimento. E eu hoje trouxe a Sandra aqui, que gentilmente cedeu seu tempo para a gente falar sobre isso, sobre a importância do autoconhecimento na vida das pessoas nesses marcos, como é a menopausa. A menopausa é um marco, né? O que você nos diria, Sandra, sobre a importância de se autoconhecer? Então, boa noite, né? É um prazer também, agradeço o convite, a oportunidade, né, de aprender e de conversar, é sempre muito bom. Acho que o autoconhecimento ele é uma necessidade nossa, né? Desde que a gente é criança, adolescente, mas especificamente nessa fase de vida, que é o que você propõe, né? A gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Que é um momento de transição de uma etapa da vida onde a gente está vendo muitas mudanças biológicas, emocionais acontecer. Se a gente se conhece melhor, a gente faz essa travessia com um pouco mais de tranquilidade e serenidade, né? Para aceitar as coisas como elas são ou para buscar recursos, né? Então eu vejo, falando a partir da minha experiência, né, que esse processo de autoconhecimento me dá ferramentas, me faz enxergar onde eu posso buscar apoio quando eu preciso. Porque a palavra apoio que tu falaste, ela é muito importante, porque é uma fase muito marcante na vida da mulher, assim como quando você entra na adolescência, quando você tem a primeira menstruação, é uma fase importante, é uma fase comemorada, inclusive, né? E quando chega a menopausa, há uma sensação muito grande, eu escuto as mulheres me falarem muito isso, que é uma sensação muito grande de solidão, né, de afastamento, realmente a menopausa ela causa a ansiedade, quadros de depressão, e eu acho que aí é que entra essas ferramentas que tu falaste na tua fala, né? A gente tem que ter ferramenta para lidar com isso, ferramenta para lidar com essa fase que pode ser muito dura, como também pode ser levado com muita leveza. Me fala de algumas ferramentas do autoconhecimento. Eu posso falar das que eu acessei, né? Das que eu acesso, das que eu busco, né? Acho que aí é muito individual, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Que o próprio processo criativo, né? Muitas vezes o meu processo de autoconhecimento pode passar por elaborar algum alimento na cozinha, pelo cozinhar, pelo bordar, pelo escrever, né? Da minha experiência vem muito de um estudo, né? De uma inquietação, eu diria assim, né? Eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa que gosta de buscar resposta para as minhas perguntas. Os seus dilemas. Isso, né? Então, para mim, o estudo é fundamental, né? Seja ele o estudo da espiritualidade, não necessariamente de religião, né? Mas de entender, afinal de contas, qual é a função, né, de estar aqui nesse mundo, porque a gente, nessa fase de vida, a gente já está com, né, a maioria na nossa faixa etária, a maioria de nós já está com os filhos na fase adulta, uma profissão que já tem um bom tempo que a gente está exercendo ela. A gente já está quase se aposentando. Buscando outras inserções. Né? Isso aí. Então, para mim, vem muito desse processo de estudo, né? O estudo de Vedanta chegou na minha vida e fez muita diferença. Né? E eu continuo fazendo isso, as minhas práticas diárias de autocuidado, de leituras, de meditação, mas principalmente no convívio com outras pessoas. Né? Isso que a gente está fazendo aqui e o que a gente faz com tantas pessoas, seja atendendo ou com os próprios familiares. É o aprender com o outro, né? Dar ouvido ao que o outro tem de experiência vivida.
Sim, e eu acho que escutar, né? Se escutar e escutar ao outro. Quando a gente conversou sobre o que a gente ia falar aqui, tu falou uma coisa muito bonita, que é o autoacolher-se, né? Que é aquela coisa de olhar para si com respeito, com paixão, né? Porque eu acho que a mulher se exige demais, né? Eu vi que tu deu uma sugestão de bibliografia, A Coragem de Ser Imperfeita, né? Me fala um pouquinho disso, de acolher essa nossa imperfeição, de não se exigir tanto, de não ser tão dura conosco. Como é que você olha para isso, assim, para essa dureza que a mulher normalmente tem com ela? Por exemplo, as perdas que a gente tem na menopausa, muitas mulheres são muito duras com elas, né? Eu tô engordando muito, eu tô ficando velha, Às vezes as mulheres são muito duras com elas. Quase sempre. Quase sempre. Tu também falou uma frase muito bacana, que é ser gentil com a gente e com as outras mulheres, né? Então, abraçar essa gentileza também eu acho importante, porque o envelhecer, ele é inevitável, né? E como é que a gente tem que ter um olhar atento, né? Como vamos envelhecer, né? Então, me fala um pouco dessa coisa dessa imperfeição que a gente deve abraçar, no teu ponto de vista. Sim. Eu volto ao ponto que eu já tinha falado, eu aprendo muito isso no convívio com outras mulheres, né? Que me são apoio e são referência para mim, né? Então, nesse compartilhar, nesse ter com quem trocar, a gente consegue muitas vezes entender e acolher a imperfeição do outro, e no entanto a gente é exigente demais conosco mesmo, né? Então, ao longo do tempo, eu percebi que a fragilidade, né, que o erro, ele vai estar presente, ele faz parte da nossa humanidade, né? Então, eu vou errar, não intencionalmente, né? E a gente, para mim, né, olhar para isso, olhar para minha fragilidade hoje, olhar que, né, o meu dia de hoje não foi um dia que eu planejei ele por completo. Muitas coisas aconteceram como eu desejava, outras não, né? Igualzinho na vida, né, Sandra? E tá tudo bem. E né? Tá tudo bem, exatamente. Então, assim, deitar à noite e olhar para o que se passou ao longo do dia, né? E ver que eu fiz o meu melhor, né? Mas eu também tirei tempo para poder estar aqui contigo hoje, né? Então... E isso que tu está falando, a minha intenção com esse podcast é ser exatamente esse espaço de convívio, esse espaço de fala dessa mulher, né? Então a gente está aqui conversando, uma apoiando a outra, tu teve a gentileza de vir conversar comigo, né? E isso é um apoio para o meu projeto, né? Então, assim, eu acho que é isso que eu quero passar para quem está nos ouvindo, que as mulheres devem se apoiar, que essa fase é uma fase muito difícil, mas que pode ser passada com leveza, que as estratégias para passar por essa fase com leveza passam também por se abraçar, ser gentil com você, ter autoconhecimento, procurar recursos, como tu falaste, né? Sim. Procurar recursos, assim, eu vejo também muita agonia das mulheres, porque elas têm assim, por exemplo, eu não posso fazer reposição hormonal, então eu tô perdida, é só a reposição hormonal que é um caminho? Não, às vezes a meditação é um caminho. Sim. Né? O respirar. Exatamente, né? Sim. Então, às vezes, a meditação, o parar, o se olhar é um caminho, né? Então, existem vários caminhos, como eu te perguntei no dia que tu vieste conversar comigo, qual é o caminho do autoconhecimento? Tu disse, depende de cada um. São vários caminhos de autoconhecimento, existem vários caminhos para passar essa fase de uma maneira mais leve, né? Sandra, tu trabalha com comunicação não violenta, e eu acho que uma das coisas muito difíceis é a mulher comunicar para a família, comunicar para as pessoas que ela convive o que ela está passando,
né? Olha, eu não tô bem, eu não sei por que eu não tô bem. Muitas vezes a mulher não sabe por que ela não tá bem, né? Às vezes, mulheres que não estão no climatério, que estão no climatério, que não estão na menopausa, que isso começa um pouco antes, começam a sentir determinados sintomas e não estão bem. Eu não estou bem. E elas não sabem descrever esse sentimento, não sabem falar isso. Como a comunicação não violenta, a comunicação para a família, para as pessoas que as mulheres convivem, pode amenizar isso, pode trazer uma zona de conforto. Sim. A comunicação não violenta, ela não é uma técnica, né? Ela é uma maneira de a gente viver a nossa própria vida, né? Então, Marshall Rosenberg, que é o autor que trouxe isso de uma maneira mais clara, mas muitos outros já falavam e falam isso. O próprio yoga a base é isso, né? É o autorrespeito, para eu poder oferecer o respeito ao outro, né? Então, o princípio é um princípio de conexão com seus próprios sentimentos, né? Com aquilo que se passa nesse mundo interno. Para eu conseguir comunicar que talvez hoje eu não esteja tão disponível quanto você está precisando de mim, né? Um familiar, um filho, né? Eu preciso ter criado esse espaço de conexão comigo mesmo, né? E não necessariamente eu preciso entrar em detalhes. Às vezes a gente nem tem essa clareza do que a gente está sentindo. A maioria das vezes. E não, isso não serve só para mulheres, né? Para mulheres, para homens, para jovens, para crianças, né? Sim. Na verdade, o princípio é o mesmo. Não tem diferença porque está ou não na menopausa, mas o nosso tema aqui é central, é esse, né? Então, o princípio é assim, se eu consigo reconhecer que nesse momento eu não estou em condições de te oferecer uma companhia de qualidade, então eu consigo privilegiar um tempo sozinha, se é que é essa a minha necessidade, né? Porque a comunicação não violenta tem esses 4 pressupostos, que é a capacidade de observar, né? A capacidade de identificar o sentimento, a capacidade de identificar uma necessidade, para poder fazer pedidos claros. São 4 princípios, muito simples, né? Teoricamente. Muito difíceis, muito difíceis. Então, assim, se eu consigo me observar, né, o que se passa, o que aconteceu, e consigo identificar que sentimentos são mobilizados, que necessidades foram atendidas ou não atendidas, eu sou capaz, pelo menos, de comunicar a mim mesma, né, o que eu preciso. Ou que eu não estou disponível para ajudar. E isso não quer dizer que eu não gosto de ti. É só que nesse momento, talvez eu precise ficar mais quieta, né? Ou me dedicar a alguma outra atividade para eu conseguir encontrar o meu ponto de equilíbrio, né? Eu acho que a mulher, né, Sandra, ela tem muito essa coisa de cuidado e de multitarefas, né? Tu falou ali, hoje talvez eu não seja uma boa companhia, hoje talvez eu não possa cuidar de você, e eu acho que a mulher se cobra estar sempre pronta para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, para estar sempre disponível e pouco disponível para ela, né? Então essa tua fala é muito importante para quem está nos ouvindo. É assim, a importância de você dar atenção a você mesmo, porque você só pode cuidar dos outros quando você abrir um espaço para cuidar de você, né? Senão não tem como cuidar dos outros se você não abrir um espaço para cuidar de você. Então, se há uma necessidade de cuidar de você, se você está se sentindo assim, existem caminhos para você se sentir melhor e para você abraçar essa imperfeição, hoje eu não tô podendo, né? Um deles, por exemplo, é o yoga, como a Sandra falou, a comunicação não violenta, que eu não conhecia dessa forma que tu explicou, né? Muito interessante, é o olhar-se. E também na nossa conversa que a gente teve semana passada, nós falamos muito da mulher de 20 anos que teve filho, que foi para o mercado de trabalho, que casou, desempenhou vários papéis e que sentiu muita culpa.
E daí a gente falou assim, o que a Sandra de hoje falaria para a Sandra de 20 anos atrás, né? Lá dos 20 anos, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar com essas mulheres, é a nossa trajetória, né? Ninguém chega à meia-idade que coincide com a menopausa sem uma trajetória, né? Então a gente tem que... O que tu falaria para a Sandra lá da primeira gravidez? Acho que muitas coisas, mas eu olho, né, muitas vezes eu faço essa reflexão, faço esse retomar e olhar para a menina, para a mulher que eu era há 20, 30 anos atrás, né? Meu filho mais velho tem 33 anos, então eu estava grávida há 34 anos atrás. Né? Uma menina. Uma menina. Eu seria mais tolerante, né? Então, assim, mas aquela tolerância que eu consigo acessar hoje, eu me ofereço hoje. Né? Então, não é de um lugar, né? Tô falando a partir de mim, não tem também outro lugar para falar, né? Não é de um lugar de olhar para trás e dizer, puxa vida, né? Por que eu me exigi tanto? Por que eu me cobrei tanto? Né? Ou por que eu também deixei de cuidar muitas vezes em função das minhas atribuições, da minha escolha profissional, né? É oferecer a companhia agradável quando eu posso, né? Para esses filhos, para o meu companheiro, para minha família. Então, quando eu posso, eu ofereço, porque eu conheço essa versão mais suave, mais tolerante, né? Então, sempre tempo de a gente oferecer essa versão. E esse podcast também fala muito sobre isso, por isso que o nome dele é Atemporal, porque existem coisas que são atemporais. Não tem um tempo, uma fase, uma hora certa para as coisas, né? Sempre há tempo, né? Sempre há tempo para viver de outra forma, sempre há tempo para mudar, sempre há tempo de começar novos projetos, sempre há tempo de mudar o que não está bom, né? De ir atrás do que se deixou para trás que era bom. Isso, né? de ser a versão que a gente sabe que a gente é capaz. E que a gente, né, que nos deixa satisfeitas com... Isso, né? Isso. Eu acho assim, isso muito importante, esse olhar assim, de que eu sei que os desafios físicos e mentais da menopausa são grandes. Porque a gente realmente, a cognição, a capacidade cognitiva, a questão da depressão, muitas vezes ela é bem determinante em algumas mulheres na menopausa, como também a insônia, que daí pode causar depressão, os calorões, que também podem causar insônia, né? Então, assim, são várias coisas que podem diminuir a qualidade de vida dessa mulher neste período, né? E as armas que a gente tem para lutar com isso, claro, tem algumas armas medicamentosas, mas principalmente elas são de parar, entender o que está acontecendo e, como a Sandra falou, acessar ferramentas, né? É muito importante a gente saber que existem ferramentas e que a gente tem que encarar essa fase com muita leveza. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Como é que tu encarou essa fase? Como é que tu passou, como é que tu estás passando por essa fase? Eu já vinha, assim, desde os meus 40 anos, eu fazia acupuntura, o yoga fazia parte da minha vida, né? Tá um pouco suspenso ultimamente, eu não tenho conseguido praticar muito, né? Mas eu sempre tive de olho nisso, sabe? Antes, né? Assim, uns 10 anos antes, talvez porque eu venha da área da saúde, da área das biológicas, né? Eu já sabia o que biologicamente aconteceria comigo quando houvesse essa alteração hormonal, né? Então, eu procurei muito recurso da acupuntura, do yoga e essa questão da espiritualidade, desse processo de autoconhecimento que passa por muitas coisas, né, que eu fiz. E essas trocas também com as minhas amigas, algumas já tinham passado, outras não. Então, quando eu comecei a sentir, eu não tive muitos sintomas físicos. Tive algumas questões de interrupção de sono, algumas noites, assim, um período curto,
que eu como já estava assim, acompanhamento, buscava recursos, principalmente a acupuntura, me ajudou muito. E nesses 2 últimos anos, eu busquei, então, aí também a terapia da reposição hormonal, que me ajuda muito, aliado a todo esse movimento que eu faço, né? Se fosse só a reposição hormonal, certamente eu não estaria passando fazendo essa travessia com a leveza que eu estou fazendo, né? Mas são várias coisas, né? Eu tenho mais ou menos uma trajetória parecida com a tua. Eu também comecei ali nos 45 a buscar recurso, a ver que a coisa estava, que eu tinha que me dar mais atenção, que eu tinha que buscar novos caminhos, enfim, novas coisas para mim, porque justamente os filhos, né, os filhos estavam tomando o caminho deles, né, então eu também foi uma trajetória assim, eu também sempre tive de olho, né, que nem tu falaste, eu sempre tive de olho também nessa questão da mudança, né? Porque eu acho que mais importante, mais do que um marco, assim, é a mudança que ocorre na vida da gente, porque a menopausa coincide com uma mudança da meia-idade, coincide com a saída dos filhos, coincide com o final da profissão, ela coincide com uma série de coisas. Sim. Né? Por isso a gente tem que estar atento, tem que estar de olho, as mulheres aí que estão com 40, 45 anos, tem que estar de olho, tem que se preparar para fazer essa passagem da melhor maneira possível, né? Da forma mais leve possível. E o recado que a gente quer dar aqui, eu acho, é como a Sandra falou, existem várias maneiras de passar por essa fase, né? A yoga tem uma coisa muito bonita que ela leva a gente para o lugar presente, né? Eu acho que isso é uma das coisas também que... E a respiração, né? Porque a gente pode estar passando por qualquer situação. E a gente fala bastante isso em sala de aula, porque a gente trabalha, né, com os estudantes. Às vezes a gente precisa tomar alguma decisão e não está no melhor estado, né? Emocional. Então, 1 ou 2 respirações, ou 3, e o yoga ensina isso, né? Ensina. E né, expirar com tranquilidade também. 2 ou 3 respirações colocam a gente num outro lugar. Olha que legal. Tá nervosa, tá agitada, 2 ou 3 respirações para você vir para o seu centro, né? E o yoga que ensina isso pra gente, né? É o yoga que ensina isso. O yoga tem uma coisa muito, muito bacana, se você estiver nos ouvindo, tiver a oportunidade de praticar, que é essa coisa do viver o momento. Eu acho assim, quando a gente está na prática de yoga, várias vezes é falado isso. Esqueça o que está lá fora e viva o momento. Aquilo dá uma pausa, um tempo para ti mesmo, como tu falou, um tempo de escuta, né? É muito importante, porque dificilmente as mulheres se escutam. Elas têm tantas coisas para fazer que dificilmente as mulheres se... E tem toda uma cultura para isso, né? Que é sustentada, né? Sim. Nós devemos ser multifunções. Né? Devemos ser multifunções, né? Sandra, me diga uma coisa. Existe algum livro, alguma bibliografia que você gostaria assim, que foi um livro que tu leu e te marcou e te ajudou nesse teu processo de autoconhecimento? Tem muitos. Mas um livro que foi um divisor de águas para mim, que eu li lá em 2017, que eu te falava um pouquinho antes de a gente começar a gravar aqui, que é o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, né? Ele conseguiu trazer de uma maneira muito simples, com exercícios ao final de cada capítulo, né? Para a gente ler, então qual é a diferença entre observar e avaliar, né? Como que eu identifico sentimentos, que nome eu dou para isso que eu estou sentindo. Esse é um livro que para mim foi assim, quando eu li eu pensei, como esse livro
chegou nas minhas mãos antes. Olha. Sabe? Então é um livro de uma escrita muito fácil, de uma leitura muito fácil e com propostas de exercícios. Mas mais do que ler sozinha, é você encontrar com quem poder fazer aqueles exercícios Aquela ali. dinâmica. Porque a gente não aprende um jeito de se comunicar sozinho. Não tem como eu ir para frente do espelho, né, e dizer assim, Sandra, vamos lá, né? Vamos falar o que você quer e eu comigo mesma. Eu preciso estar com o outro. Para errar e para acertar. Eu acho que a comunicação é uma das coisas mais difíceis na humanidade, porque você se comunicar é muito mais escutar, colocar-se no lugar do outro do que falar. E eu acho que a gente fala muito e escuta muito pouco. Né? Essa é a impressão que eu tenho na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Todos nós. Eu penso assim, meu Deus, será que eu falei, será que eu não falei falei o que eu queria dizer? Talvez eu tenha falado, mas não tenha comunicado. Esse é um dos exercícios que o livro traz. Olha que mensagem legal. Enviada, checa se a mensagem enviada é a mensagem recebida. Exatamente. E ele dá um exemplo no livro até que é um protocolo hoje na aviação, né? Quando um avião chega para pousar, ele abre o rádio, né? E pede, né? Que o comandante tal, do voo tal, pede permissão. Quando o outro abre lá na torre de controle, ele diz autorizado ou não autorizado, e eles não conversam mais nada. Porque na Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, eles perceberam, esse foi um exemplo que Marshall traz no livro dele. Sim. Eles perceberam que os aviões faziam todo o processo, né, que eles precisavam fazer, os ataques, enfim, né? E o maior índice de acidentes com os aviões era quando eles iam pousar no aeroporto de casa. E aí eles descobriram, o inglês é muito metódico, né? Sim. Eles descobriram que, então, o piloto, quando abria o microfone para falar com a torre, eles começavam a conversar de outras coisas. E aí acabava o combustível do avião e o avião explodia. Né? Então, aí se passou a ter um protocolo. Né? Então, assim, é importante também a gente checar se aquilo que eu quero falar foi bem entendido ou não. Ou se aquilo que eu entendi era bem isso ou não, né? Isso, então assim, eu acho que é uma dificuldade da nossa humanidade atualmente. Para as mulheres, sim, sem dúvida. Acredito que para nós muito mais por muitas coisas, né? Assim, pela nossa falta de espaço, pelas nossas dificuldades de a gente se colocar, mas é uma dificuldade geral a comunicação. Porque assim, ser mulher, né, Sandra, por mais que as pessoas, por mais que a gente tenha galgado muito espaço, que a gente trabalhe muito a igualdade e tal, ainda é bem diferente, a gente ainda ganha menos que os homens, a gente ainda tem menos deputados que deputadas, a gente ainda tem menos juiz do que juízas, a gente ainda tem muito espaço para galgar, né? Eu acho assim, e o que eu acho que assim, eu não sou uma pessoa feminista, sabe? O que eu acho que a gente tem que galgar com feminilidade, como mulheres, entendeu? A gente não precisa ser violenta, a gente não precisa ser agressiva, a gente não precisa... A gente tem que galgar esse espaço no feminino mesmo, sabe? Respeitando as nossas características. Respeitando as nossas características, que são muito diferentes das dos homens, porque nós temos muitas variações hormonais, que nos fazem pessoas muito diferentes, né? Sim. Então, esse eu acho que era o principal recado que eu queria passar para vocês nesse podcast de hoje, que é abraçar-se, a comunicar o que você está sentindo, as pessoas que são importantes que você comunique, né? Falar dessas inúmeras outras alternativas que as pessoas têm para se conhecer, né? A primeira pergunta que eu fiz para a Sandra quando a gente conversou é qual o caminho do autoconhecimento? E ela me deu a resposta. Depende, são vários, né? Então, o recado aqui é encontre o seu caminho do autoconhecimento, mas é muito importante você autoconhecer-se. E ter com quem contar. Rede de apoio, né?
Vamos falar de rede de apoio. Antes de terminar o podcast, é muito importante falar de rede de apoio. Né? Assim, a gente ter com quem contar, né? Então, a gente tem que ter com quem contar. E a gente deve contar umas com as outras e não ter... Eu acho assim, eu, por exemplo, que sempre... a gente sempre teve uma vida profissional muito ativa, muito... É difícil conciliar as duas coisas, né? Então, uma vida profissional ativa e tal, eu acho que a gente se desacostuma a ter essa rede de apoio. Mas nem precisam ser muitas, né? Ou muitos a gente pode ter também, amigos homens, né? Mas eu acho assim, a gente passa por coisas que são muito peculiares da mulher. Sim. E eu não preciso ter muitas amigas, né? Mas cultivar uma ou duas boas amizades que, né, a gente sabe que eu posso confiar e que ela também pode confiar, eu considero fundamental na minha vida, né? As minhas... Não, eu acho que outra coisa que é muito importante é essa coisa de não estar sozinha, não se sentir sozinha, né? Acho que isso é uma coisa muito importante Sandra, tu quer deixar mais algum recado para a mulher que está na meia-idade, que pode estar nos ouvindo e pode estar sentindo assim, se sentindo um pouco perdida, um pouco assim, e agora, né? O que eu faço, né? Quer deixar algum recado para essa mulher que está passando por isso? Acho que o recado passa por esse lugar quando a Marisa me convidou, né? Que eu fiquei pensando, né? Me inquietou assim esse convite para estar aqui falando um pouquinho e veio de um lugar assim, a gente não precisa pedir autorização para viver a vida da gente. Essa também é uma frase importante. Assim, para eu viver a vida que eu quero, que é uma vida feliz, uma vida, né, simples, mas uma vida plena, né? Tranquila, serena, com bons relacionamentos, né? A gente não precisa pedir autorização para ninguém, né? Qualquer um de nós é autorizado a viver essa vida feliz e plena. Então, não é porque a gente está passando por essa fase, por esse recomeço, por essa ressignificação da vida. Essa é uma palavra bem bacana, ressignificação. Isso, a gente não precisa pedir autorização para a gente mudar de gosto, de escolhas, né? É só a gente escolher, mas é um caminho de descoberta, né? Individual. Então, acho que esse é o recado que eu digo para mim, né? Eu acho que aqui a gente sai desse lugar. Mas eu acho que é isso mesmo. Tu és uma mulher que exerceu tua profissão com dignidade, é mãe, é mulher, é esposa, e esse podcast é assim mesmo. A gente quer trazer pessoas que passaram por isso, que têm coragem de falar, porque as pessoas às vezes não têm coragem de falar, né? E trazem a sua vivência, a sua experiência e algumas coisas que podem ajudar as outras mulheres que estão nos ouvindo. Essa questão que a Sandra falou, eu tinha esquecido de falar, mas ela também comentou comigo, isso aí é muito importante. A gente não precisa pedir autorização de ninguém para ser feliz. A gente não precisa pedir autorização de ninguém para fazer as coisas que a gente gosta. E uma coisa também que a gente conversou antes é a gente saber o que a gente gosta, né, Sandra? Chegar nessa etapa da vida e dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu me dou o direito de fazer isso. Isso. Né? É isso aí, eu acho que é isso aí. Eu me autorizo, né? Eu me autorizo, eu tenho autoridade de me autorizar. Né? Já teve alguma estrada por aí, né? Já teve alguma coisa, então eu tenho autoridade de me autorizar a ser feliz. Assim deveria ser a vida toda, mas... assim deveria ser a vida toda, mas a gente tem que viver para aprender. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Lá, quando eu acho, a vida é muito bacana mesmo, porque lá com 20 anos a gente não tem essa vivência, mas a gente tem coragem, né? Aos 20 anos a gente tem aquele ímpeto que a gente faz, a gente tem coragem, né? E agora eu acho que a gente tem sabedoria. Eu acho que a gente já tem sabedoria para fazer escolhas
e viver uma vida plena com essas escolhas. E eu acho que por isso que a vida é tão boa e deve ser tão respeitada, porque é isso aí, a gente está aí para viver e para aprender. Minha mãe, Sandra, era uma mulher muito sábia e ela dizia: se não aprender agora, vai ter que voltar. Né? Vai ter que voltar. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? É um papo despretensioso, a gente aqui não tem pretensão nenhuma a não ser a voz de quem já passou por isso. Muito obrigada e até o próximo podcast. Obrigada.